Lenita adormeceu. A princípio foi um dormitar interrompido, irrequieto, cortado de pequenos gritos. Depois, apoderou-se dela como um langor, um êxtase que não era bem vigília e que não era bem sono. Sonhou, ou antes viu que o gladiador avolumava-se na sua peanha, tomava estatura de homem, abaixava os braços, endireitava-se, descia, caminhava para o seu leito, parava à beira, contemplando-o detidamente, amorosamente. Lenita rolava com delícias no eflúvio magnético do seu olhar, como na água deliciosa de um banho tépido. Tremores súbitos percorriam os membros da moça. Seus pelos todos espidavam-se em uma irritação mordente e lasciva, dolorosa e cheia de gozo. O gladiador estendeu o braço esquerdo, apoiou-se na cama, sentou-se a meio, ergueu as cobertas e, sempre a fitá-la, risonho, fascinador, foi-se recostando suave até que se deitou de todo, tocando-lhe o corpo com a nudez provocadora de suas formas viris. O contato não era o contato frio e duro de uma estátua de bronze, era o contato quente e macio de um homem vivo. E a esse contato apoderou-se de Lenita um sentimento indefinível. Era receio e desejo, temor e volúpia a um tempo. Queria, mas tinha medo. Colaram-se-lhe nos lábios os lábios do gladiador, seus braços fortes enlaçaram-na. Seu amplo peito cobriu o seu delicado. Lenita ofegava em estremeções de prazer, mas de prazer incompleto, falho, torturante. Abraçando o fantasma de sua alucinação, ela revolvia-se como uma besta fera no ardor do cio. A tonicidade nervosa, o erotismo, o orgasmo manifestavam-se em tudo, no palpitar dos lábios úmidos, nos bicos dos seios estupidamente retesados. Em uma convulsão, desmaiou. Será possível controlar nossos impulsos sexuais? Vamos ver o que Júlio Ribeiro tem a dizer sobre isso com o seu A Carne, aqui no Quixotado, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amâncio Siqueira. Como vocês puderam perceber na leitura antes da vinheta, parece que para Júlio Ribeiro é impossível controlar os impulsos da carne. Esse romance aqui é um romance brasileiro, publicado em 1888, é o primeiro romance naturalista e o mais famoso. Júlio Ribeiro era um gramático que nasceu em 1845 em Minas Gerais e faleceu em Santos, litoral de São Paulo, em 1890 de tuberculose. Então ele viveu uma vida breve, apenas 45 anos, e conseguiu lançar um dos romances mais importantes da história da literatura brasileira, que é esse aqui, A Carne, que é a sua obra mais conhecida. Algumas curiosidades também sobre Júlio Ribeiro é que ele foi o criador da bandeira do estado de São Paulo, que ele pretendia que fosse a bandeira da República, ele era republicano, era também abolicionista. E esse romance, A Carne, é publicado em 1888, escrito em 1887. Então o Brasil estava às vésperas da abolição da escravatura e da proclamação da República. Júlio Ribeiro era filho de um estadunidense, George Washington Vaughan, e de uma brasileira, e ele tinha um pensamento muito positivista. Então, apesar de ser abolicionista, dá para ver nos trechos em que ele descreve a vida dos negros, a forma como eles se comportam, que ele não acreditava na igualdade entre as raças. Ele era abolicionista mais por princípios positivistas, por acreditar no liberalismo econômico e achar que o Brasil deveria se desenvolver mais pela participação de povos mais desenvolvidos, que seriam os europeus. É interessante a gente não romantizar muito o movimento abolicionista, que nem sempre foi baseado numa busca por igualdade, mas sim em outras ideias de desenvolvimento, principalmente inspiradas pela Inglaterra, que acreditava na colonização através de outros povos, e que a escravidão era um regime econômico fadado ao fracasso, pois ele remontava ao feudalismo. Inclusive tem um trecho aqui no romance em que ele fala sobre isso também. Vou ler aqui para vocês. Até 1887 vivia-se em pleno feudalismo no interior da província de São Paulo.
A fazenda paulista em nada desmerecia do solar com jurisdição da Idade Média. O fazendeiro tinha nela cárcere privado, gozava da alçada efetiva. Era realmente senhor de baraço e cutelo. Para reger os súditos, guiava-se por um código único, a sua vontade soberana. De fato, estava fora do alcance da justiça. A lei escrita não o atingia. Contava em tudo e por tudo com a aquiescência nunca desmentida da autoridade. E quando, exemplo raro, comparecia à barra de um tribunal por abuso enorme e escandalosíssimo de poder, esperavam infalivelmente a absolvição. Então, o Júlio Ribeiro está fazendo uma crítica a um regime que ele considera ultrapassado. Isso não quer dizer que ele está defendendo aqui a igualdade de raça, a igualdade de oportunidades. Muito pelo contrário. Apesar disso, logicamente, ele é um homem de ideias muito à frente de seu tempo. Basta lembrarmos que atualmente existem pessoas que continuam acreditando que os fazendeiros deveriam ser verdadeiros senhores feudais com o poder de invadir terras indígenas, de matar lideranças e tudo mais. Então, ele já criticava esse tipo de comportamento e essa crença há mais de 130 anos. E é interessante, né, que o livro A Carne é publicado em 1878. Então ele é publicado inclusive antes do Dom Casmurro Machado de Assis. É um livro bem moderno para a sua época. Júlio Ribeiro faleceu antes da criação da Academia Brasileira de Letras, mas foi homenageado como patrono da cadeira número 24. E ele se filiou ao naturalismo, que foi criado pelo Émile Zola na França. Inclusive ele chama o Émile Zola, na dedicatória desse livro, de príncipe do naturalismo, o que mostra que mesmo nossos republicanos tem uma tendência a gostar de termos monarquistas. E nesse livro aqui, ele começa apresentando Lopes Matoso, que seria um doutor muito rico, que tinha perdido seus pais no início da sua vida e tinha sido tutelado pelo Coronel Barbosa. O Coronel Barbosa, então, depois que ele se torna maior de idade, passa-lhe a fortuna e esse homem vai casar, mas o casamento tem uma tragédia grande porque a esposa dele morre com o nascimento da filha, Lenita. Então Lenita é criada apenas pelo pai e ela é criada como se fosse um menino. O Lopes Matoso vai criá-la no mundo das ciências, das artes, aprendendo a caçar, aprendendo línguas, inclusive línguas antigas, as principais teorias científicas da época em que eles viviam. E essa menina então cresce sem interesse nenhum pelo matrimônio. Ela rejeita vários partidos que se oferecem para casar com ela. Diz para o pai que não tem o mínimo interesse em ter esse enlace matrimonial. Só que, fatalmente, o pai dela também vem a falecer. E essa menina fica sozinha no mundo. E o tutor do pai dela, o Coronel Barbosa, se oferece para ser também tutor dela. E ela vai morar, ela morava na capital paulista, e vai residir durante um período com o Coronel Barbosa. Porém, na fazenda do Coronel Barbosa, ela começa a sentir o chamado da natureza. Ela vê um touro e uma vaca copulando, e depois vê uma das escravas sendo arrastada por um escravo para dentro do mato, e escuta os gemidos do que está acontecendo, e tudo isso vai agindo no corpo dela. É interessante que ele vai fazer uma descrição muito intensa de um ciclo menstrual da Lenita e sua relação com o seu desejo sexual. É interessante porque nos tempos de hoje ainda se comemora filmes que são premiados por falar sobre menstruação, e esse cara estava falando sobre isso em 1888, assim como em outras coisas também. Por exemplo, a Lenita é criada sem uma figura feminina e ela é uma exímia caçadora, nunca erra um tiro, como ela mesma afirma durante uma caçada. E o próprio Coronel Barbosa, internamente, vai dizer: isso que dá ser criada como um homem. Será que você não é um homem? Mas o Coronel Barbosa tem um filho, já acima dos 40 anos de idade, que foi casado com uma francesa, mas que vive separado da mesma, que é o Manduca, o Manuel Barbosa.
E a Lenita, quando começa a desenvolver esses seus desejos sexuais, inclusive em determinados momentos são transformados em desejos por crueldade, uma lascívia que a faz desejar ver o mal, ver sangue, sentir o cheiro de sangue, e todas as descrições são bem cruas do Júlio Ribeiro. A Lenita começa a imaginar esse filho do coronel, que no momento em que ela chega não está presente porque foi caçar no Paranapanema, e ela fica imaginando que esse homem seria um tipo de deus grego ou coisa que o valha, até que ele chega em determinado dia, e quando ele chega ele está com uma enxaqueca muito grande, e ela tem uma decepção terrível em relação a ele, porque ela imaginava que fosse um homem, já que tem sido casado com uma francesa, tem morado na Europa durante um tempo, estudado inclusive com Darwin, que seria um homem muito culto, um cavalheiro, e o que chega é um homem cheio de lama, com os cabelos muito longos, assim como a barba já grisalha, inclusive com um bafo de cachaça, e que a trata muito mal, porque está com enxaqueca, né? Vai embora para o quarto, nem fala com ela direito. Ela tem essa decepção muito grande, mas depois eles começam a fazer uma amizade, porque ele parte para a vila no dia seguinte e aí faz um tratamento de beleza, digamos assim. Corta o cabelo, faz a barba, tudo mais, se perfuma e a reencontra então na fazenda, e eles começam uma amizade que logicamente vai acabar no desejo sexual, que aqui no livro vai ser realizado, apesar de que o Manduca em determinados momentos vai ter umas crises de impotência e não vai dar continuidade ao flerte, digamos assim. Mas a própria Lenita vai invadir o quarto dele para satisfazer-se. Júlio Ribeiro vai descrever o pensamento dela, a psicologia dela, então em muitos momentos nós vamos ouvir a Lenita pensando que não faz sentido nenhum entregar-se aos costumes da sociedade hipócrita, que o casamento é algo ignominioso, algo triste, e que ela simplesmente precisa satisfazer a carne por uma questão fisiológica, e ela vai finalmente satisfazer isso depois que é picada por uma cascavel. O Manduca cria uma cabana de caça para que ela possa caçar mais grandes, e um determinado dia ela vai para a caça sem a presença dele, e uma cascavel que estava lá num canto dessa barraca vai tentar picá-la e vai conseguir arranhá-la com as presas. Depois que ela própria faz um torniquete, o Manduca vai sugar o sangue e vai fazer um tratamento dela com álcool à base de rum da Jamaica. E depois desse tratamento ela se recupera, fica bem, mas os dois não conseguem se esquecer do momento em que ele estava chupando a perna dela. E eles ficam pensando em outras formas que essas chupadas poderiam tomar, até que ela vai até o quarto dele e eles conseguem satisfazer-se. Dura um determinado tempo essa relação, todas as noites, indo para o quarto dela ou vice-versa. É interessante que essa fazenda é um engenho de cana, e vai acontecer um acidente com um dos escravos, uma criança, que vai perder o braço porque vai entrar na moenda. O pai dessa criança então atira um ferro na engrenagem, no motor do engenho, e isso vai danificar a máquina. O que acontecerá é que o Manduca terá que viajar para a capital para mandar fazer outro engenho, fabricar outro engenho. E nesse período a Lenita vai descobrir no quarto dele várias cartas e poemas que ele recebeu ou que ele mandou para outras mulheres, algumas partes de roupas que seriam uma espécie de troféus, e a Lenita vai rejeitar completamente então o amor do Manduca, até porque ela não poderia nunca casar com ele, já que ele já era casado e não existia lei do divórcio naquela época. A lei do divórcio foi funcionar no Brasil já no final do século XX, quase 100 anos depois da publicação desse livro. E a Lenita descobre que está grávida. Bem, eu vou ficar por aqui no enredo, depois da vinheta final eu vou falar mais a respeito. Mas tenho que destacar alguns detalhes do romance, como por exemplo,
É um romance muito enciclopédico, fazia parte do naturalismo, fazer descrições sociológicas, biológicas e científicas de determinadas coisas. Eu indicaria para quem não gosta de romances assim, que acha que esses romances são chatos ou maçantes, o que não é meu caso. Eu gosto de romances nesse estilo, no estilo mais enciclopédico. Mas para quem não gosta, eu indicaria pular o capítulo 11, que é um capítulo bem extenso, que na verdade é uma carta que o Manduca manda para a Lenita de Santos. E nessa carta ele faz uma descrição da viagem dele até Santos e como é a cidade. Vai falar sobre o calor da cidade e tudo mais. Então é uma carta muito extensa, com muitas descrições geológicas ou arquitetônicas, que talvez se tornem um pouco chatas para o leitor. Eu indicaria pular esse capítulo e apenas as 2 últimas páginas dele, que são as páginas que realmente têm a ver com a história que ele está contando. É interessante também falar que existe um preconceito do autor em relação aos negros, então isso pode também, de certa forma, magoar alguns leitores. Eu, inclusive, fiquei escandalizado com algumas descrições. Ele fala, inclusive, sobre um preto velho que seria da Irmandade de São Miguel, que seria um feiticeiro, portanto, que usaria de venenos para matar escravos da fazenda apenas para prejudicar o Coronel Barbosa. Eu achei isso bem absurdo, o fato de um escravo estar matando escravos como se fossem animais mesmo, apenas para prejudicar o homem branco. E ele fala com essas palavras, né, que é uma obrigação de todo preto prejudicar o homem branco. Eu achei isso meio ilógico, achei uma coisa bem estranha dentro da narrativa, mas que parece se adequar à intenção do Júlio Ribeiro conseguir a abolição da escravatura. Ele vai descrever castigos físicos que os escravos sofriam e vai chamá-los de cruéis, de degradantes. Então ele era contra os castigos físicos, ao menos, mas isso não quer dizer que ele fosse favorável a que os negros tivessem direitos iguais aos brancos. Então, espero que vocês tenham se interessado por esse livro. É um livro muito interessante de fazer a leitura. É um livro que tem questões muito atuais, por exemplo, questões inclusive de gênero. Ele tenta mostrar que uma mulher criada como um homem, criada com as mesmas regras de homem, pode se tornar uma pessoa tão ou mais inteligente, uma pessoa com um raciocínio científico tão ou mais aguçado, e que pode também tomar atitudes que seriam esperadas apenas dos homens. Não é um livro exatamente pornográfico, embora ele descreva algumas cenas eróticas, mas foi um grande escândalo na época, proibido por muitas pessoas. E houve uma polêmica entre o Júlio Ribeiro e um padre chamado Sena Matos, se não me engano, que publicou uma crítica a esse livro, cujo título da crônica era A Carniça. E começou daí uma troca de correspondências pelos jornais. Isso foi bem interessante. Depois foi publicado em livro em 1935. É interessante a polêmica que isso suscitou. Foi proibido por muitas famílias. Disse que, inclusive, que alguns homens, ao descobrir que suas esposas andavam nesse livro, as abandonavam ou as castigavam profundamente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. E a gente se vê no próximo Quixotado, seu programa de literatura. É interessante também que o Júlio Ribeiro, nesse livro, faz uma crítica ao Ramalho Ortigão e faz um autorretrato, descreve a si mesmo, quando Lenita vai morar em São Paulo. E por que Lenita vai morar em São Paulo? Bem, ela descobre que é apenas mais uma das amantes do Manduca e descobre que está grávida. Então ela decide ir para São Paulo e aceitar o pedido de noivado de um cara do norte que tinha pedido para casar com ela já algumas vezes e ela tinha rejeitado. Ela conversa com esse cara, explica que está grávida, como foi que aconteceu, e o cara aceita numa boa, então decide casar com ela, e ela manda uma carta para o Manduca e outra para o Coronel Barbosa para explicar que vai se casar.
O Manduca, então, ao descobrir nessa carta, que também tem uma descrição muito extensa de como está a capital paulista no ano em que ela está escrevendo, e também se torna uma descrição talvez um pouco cansativa. Manduca, então, descobrindo que Lenita está grávida dele e que ele não poderá assumir essa criança, e sabendo-se também que apenas foi usado por Lenita para satisfazer seus desejos sexuais, ele decide suicidar-se e faz isso com veneno. E vai ter uma descrição bem complexa da morte por envenenamento. Ele vai descrever todas as fases dessa morte, a paralisia que começa nos membros, vai chegando até o rosto. E a mãe do Manduca, que vivia entrevada numa cama, vendo que o filho estava morrendo, vai sair dessa cama e vai se arrastar até o leito de morte do filho para beijar-lhe os lábios. Então existem as descrições no final do livro que são verdadeiramente shakespearianas, de muito drama, muita tragédia. O coronel fica louco, é claro, com a morte do filho também. E esse livro é justamente um contraponto a muitos livros da época, inclusive no Madame Bovary, do Ana Karenina, do Primo Basílio, o Crime do Padre Amaro, em que as mulheres que tinham alguma liberdade sexual, que assumiam uma sexualidade mais independente, sempre eram as punidas, as sacrificadas ao final, enquanto que nesse livro aqui não. A Lenita vai viver sua vida, vai criar seu filho, casar e tudo mais, enquanto que o homem que é abandonado é quem recorre ao suicídio. O que é bem interessante, eu gostei muito dessa característica do livro. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo Quixotado, seu programa de literatura.